E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou Mariano Júnior de História. Revisão rápida da Revolta da Vacina. Revolta da Vacina aconteceu em 1904, período compreendido da República Velha, dentro da República Velha, ou Primeira República, como você preferir chamar. Onde? Rio de Janeiro, lembrando que na época, capital do Brasil. Por que acontece a revolta? A revolta acontece num ambiente que parecia trazer algo contrário a uma rebelião popular. Porque o Rio de Janeiro passava por uma série de reformas que tinham por intenção transformar a cidade num paraíso. E, na realidade, para os trabalhadores, a situação que era ruim irá piorar. Por que a situação dos trabalhadores era ruins? Processo tímido, mas contínuo, de industrialização, urbanização e desenvolvimento do comércio. Resultado, salários baixos e desemprego, em decorrência, dentre outros fatores, de um grande exército de reserva de mão de obra, ou seja, muita gente desempregada e disponível a receber baixos salários, na verdade, miseráveis salários. A maioria das pessoas pobres no Rio de Janeiro buscavam morar na área do Porto e na área central, porque lá conseguiam um emprego, ocupação mais fácil, fosse no Porto, nos seus armazéns ou nas lojas do centro. E a maioria das pessoas vai morar nos cortiços, aquelas habitações terríveis que nós conhecemos, aglomeração de pessoas, condições higiênicas deploráveis, cada família morando em um compartimento, praticamente todos, ou a grande maioria, sem saneamento básico, nem água encanada, nem esgoto, tudo de ruim. E dentro dessa realidade, o Rio de Janeiro ainda encarava 3 grandes epidemias: varíola, febre amarela e peste bubônica. Ora, se eu quero a modernização da cidade do Rio de Janeiro, se eu quero fazer do Rio de Janeiro uma referência de desenvolvimento, crescimento, riqueza e etc., e era isso que queriam o presidente Rodrigues Alves, o prefeito Pereira Passos e o doutor Oswaldo Cruz, eu tenho que tomar medidas drásticas para solucionar esses problemas, e a questão das epidemias estava no centro da discussão. É exatamente por isso que o doutor Oswaldo Cruz, médico higienista, é chamado para assumir essa responsabilidade. Porque quando falamos em modernização, no Rio de Janeiro, eles querem reurbanizar a cidade, novas ruas, avenidas, novas casas, novos palacetes, novo comércio, novo projeto arquitetônico e nova lógica urbanística. Uma lógica urbanística inspirada na Paris de Haussmann, em que eu crio o sistema quadrilátero de quarteirões que utilizamos até hoje na maioria das cidades brasileiras, para facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias, mas também para facilitar a vigilância do Estado diante da possibilidade da formação de levantes populares. Só que modernizar e reurbanizar não significava incluir, pelo contrário, nós teremos um forte, franco e racionalizado processo de exclusão. Porque na hora que, por exemplo, eu falo em reurbanizar e abrir novas avenidas e ruas, uma das primeiras medidas que vai servir de motivação para a rebelião é a derrubada dos cortiços. Você terá um projeto de exclusão, marginalização e acusação das classes trabalhadoras como responsáveis por essas epidemias. É uma multidão de bárbaros, incivilizados e sujos e que trazem essas doenças. Na realidade, doenças provocadas, sobretudo, pela falta de saneamento básico. Por isso que o Dr. Oswaldo Cruz ficará responsável pela higienização, combate aos ratos que ajudavam na proliferação da peste bubônica, limpeza da cidade também para combater a febre amarela, mas a varíola só tinha um caminho. Como se combate a varíola no mundo no início do século XX e agora no início do século XXI? Vacina. Tem que vacinar. E aí o Dr. Oswaldo Cruz quer vacinar toda a população do Rio de Janeiro. É óbvio que a vacina fazia bem. É óbvio que construir novas avenidas e prédios novos e maravilhosos era algo massa.
Então, por que as pessoas se rebelam? Porque o Estado faz isso de maneira impositiva e violenta. É um projeto do Estado que não dialogou com as camadas populares, não dialogou com o empresariado, não dialogou com absolutamente seu ninguém, impõe essas reformas de forma violenta. Por isso, o arbítrio, a imposição do Estado dentro desse processo. Especificamente em relação à vacina, essa violência será dupla na interpretação das pessoas. Primeiro, por tornar a vacina obrigatória, que as pessoas não entendiam os benefícios da vacina, não houve uma campanha para divulgar o que era a vacina, como ela ajudaria a prevenir a varíola e como seria bom para todo mundo. Simplesmente o Estado chegou e disse, vou vacinar vocês e pronto. Completando esse cenário, você ainda tinha políticos de oposição ao governo afirmando que a vacina iria adoecê-los e matá-los, então a galera já fica com medo, e boatos sobre questões da moralidade, que a vacina não seria sempre aplicada no braço, mas talvez nas nádegas. Isso mexia com a moralidade patriarcal machista dos brasileiros, que não queriam que suas esposas, filhas, mães, irmãs passassem por aquilo que eles consideravam um assédio e um constrangimento. Então, boatos negativos a respeito da vacina, somado à desinformação e o uso da força do Estado para vacinar, serão também fatores catalisadores, aceleradores e determinantes para a rebelião. A violência do Estado, na hora de reformar, na hora de derrubar os cortiços, na hora de vacinar, somada às doenças. Que galera, imagina aí, você tem epidemias graves como essas e outras doenças tomando conta da cidade, pneumonia, tifo, sarampo, e aí você já está absolutamente perturbado. E aparece o Estado dizendo que vai lhe obrigar a tomar vacina e vai lhe tirar também do seu espaço de moradia, que era ruim o cortiço, mas era próximo ao seu local de trabalho. A galera vai se armar com o que tinha e vai lutar contra a vacina, sim. Quais foram as consequências aí dessa rebelião, dessa revolta da vacina? A população foi vacinada na marra, é um fato concreto. Você terá a ocupação definitiva dos morros cariocas. O Morro da Providência é considerado a primeira favela do Rio de Janeiro, por ter a ocupação definitiva em sequência mais antiga. Em outros eventos históricos, a população subiu os morros cariocas. Abolição da escravidão, fim da Guerra do Paraguai, fim da Guerra de Canudos. Por diferentes motivos, pessoas ocuparam temporariamente os morros morando lá, mas logo desciam, então logo podiam, desciam para as áreas centrais, cortiço e etc. Depois da revolta da vacina, eles não voltam mais para as áreas centrais. Por quê? Porque agora o Rio de Janeiro, meu brother, é a cidade maravilhosa. É uma cidade bonita, é uma cidade organizada, dentro do padrão europeu, dentro da lógica da Belle Époque. E mais uma vez o Estado se impôs a partir da violência, sem dialogar com a população, seja qual fosse o seu grupo social, ok? Espero ter te ajudado na revisão. Foco, vai dar certo.